Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade na nossa atividade e vamos aprender mais um pouquinho alguns detalhes da matemática. Hoje, especificamente, vamos aprender sobre as unidades de medida, que são aquelas relações que encontramos com o tempo, com alguma massa e assim por diante. As unidades de medida, pessoal, vieram para ajudar a gente no nosso cotidiano. Conforme a sociedade foi expandindo, nós precisamos delimitar algumas coisas. Vamos pensar, se eu tivesse uma grande plantação de arroz e eu quisesse vender ali a minha saca de arroz, eu precisava ter um controle. Aí a gente fez o quê? Inventou o quilo. Em relação ao tempo, nós precisávamos medir o tempo. Então foi especificado algum valor para aquilo, para que a gente pudesse medir o tempo. E assim por diante, foram criadas as unidades de medida para facilitar o nosso cotidiano. Então vamos começar a aprender hoje pelo nosso comprimento. Pessoal, o comprimento é aquela unidade de medida que especificamente usamos a unidade fundamental de 1 metro. Tá ok, pessoal? Uma coisa importante da gente saber é que o metro é uma padronização mundial. Então, dentro daquele 1 metro, eu também vou ter unidades de medida como o centímetro e como o milímetro. Porém, como aquela outra situação que nós falamos, a gente, quando estamos trabalhando em grandes proporções, eu precisei adequar ao quilômetro. Então, essas unidades de medida facilitam que a gente possa fazer algumas medições, tudo bem? Pessoal, algo muito importante da gente entender é que no metro eu tenho essas relações de centímetros e milímetros. Se vocês observarem a palavra centímetro, ela vem aqui com esse 100 e significa o quê? Que eu vou ter 100 centímetros dentro de 1 metro. E se eu vim aqui um pouquinho atrás e no milímetro, o que eu vou observar? Que eu tenho aqui, 1000 milímetros dentro de 1 metro. Aí agora pensem aqui, no meu quilômetro, tá ok? Eu vou ter o quê? 1000 metros dentro de 1 quilômetro. Então, se vocês observarem, de 1 metro para 1 quilômetro, nós acrescentamos 3 zeros. Se vocês observarem, de 1 metro para centímetro, aí a gente entra naquelas unidades de medidas decimais, né? Aqueles numerozinhos decimais, e a gente observa que nós andamos 2 casas depois da vírgula, e no milímetro, 3 casas. Tudo bem? E a gente vai fazendo essas relações. Pessoal, vamos entender na prática, mais ou menos, como que funciona isso a partir do nosso situação-problema, tá ok? A gente trouxe aqui uma situação. Observem ao enunciado, que é o mais importante. Porque no enunciado, ele vai te demonstrar o que ele está pedindo e a gente vai entender a relação da unidade de medida. Tá ok? Eu tenho aqui esse probleminha aqui que está me dizendo o quê? Uma placa de isopor tem 2,5 centímetros de espessura. Então, como se fosse ali a espessurinha dela, tá ok? Tem 2,5 centímetros. Camila empilhou 50 placas como essa. Então, cada plaquinha de 2,5, ela empilhou 50 placas. Qual é a altura em metros dessa pilha de isopor? Primeira coisa que a gente está observando ali é que ele me passou a informação de que cada placa está em centímetros. Porém, ele não quer em centímetros. Ele quer essa altura em metros. Então, primeira coisa, vamos descobrir quantos centímetros terão essas placas.
Primeira operação que eu vou fazer aqui é a operação da multiplicação. Lógico, pessoal, que se eu também quiser fazer uma adição, eu posso. Mas aí vai complicar um pouquinho, mas a minha vida vai ser um cálculo mais extenso. Então, a gente faz a multiplicação para que isso seja mais simples, tudo bem? Então, aqui, nossa primeira situação, problema, eu vou ter aqui que cada placa tem 2,5 centímetros. Eu vou querer multiplicar isso por 50 placas. Tudo bem? Então, vamos primeiramente fazer essa multiplicação. 50 vezes 2,5. Lembrando que quando eu tenho aqui uma multiplicação com vírgula, eu acrescento essa vírgula ao final. Então, aqui, ó, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5, 25. Acrescenta um 0 para a gente multiplicar a outra casa. 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 5 é 10. Bem? Então, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou somar. 0 mais 0, 5 mais 0 é 5, 2 mais 0 é 2 e 1 mais 0 é 1. Agora, pessoal, o que eu vou ter aqui? Uma vírgula depois aqui da minha casa. O que eu vou ter que fazer? Acrescentar, então, uma vírgula depois da minha casa. Pessoal, então, o que a gente chegou aqui foi que a altura é de 125 centímetros, tudo bem? Porém, ele não quer saber a questão em centímetros. Ele quer saber a altura em metros. Então, vamos só lembrar, se aqui em cima, na minha unidade de medida, eu estava em metro e eu andei 2 casas depois da vírgula para eu encontrar o centímetro, para eu passar de centímetro para metro, é a situação inversa. Então, agora eu vou andar 2 casas para a esquerda, tudo bem? Então, aqui, ó, vou só repetir o número aqui para a gente fazer a transformação. Em metros, a minha vírgula estava aqui, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, aqui, ó, 1 e 2. Então, agora nós sabemos que a altura vai ser de 1 metro e 25 centímetros. Então, pessoal, primeira coisa, cuidado só na hora do enunciado. Não se esqueçam de observar as unidades de medida que está sendo pedido e fazer essas relações. Lembrando que para facilitar um pouco a sua vida, pense nessas relações de andar com a vírgula, tá ok? De acordo com a unidade e a medida de comprimento que você está usando. Agora, gente, no próximo passo, pessoal, nós vamos aprender uma outra unidade de medida que é tão importante quanto o metro, tudo bem? Que é a nossa medida da massa. O que acontece, pessoal? A massa é aquilo que nós calculamos para, vamos especificar assim, a quantidade, aí uma outra aula, uma quantidade de molécula, de átomos que tem aquele corpo ali, tudo bem? A gente, erroneamente, vamos à balança e dizemos que nós estamos nos pesando. Nós não estamos nos pesando. Nós estamos ali avaliando qual a nossa massa. Porque o nosso peso, aí é uma outra relação que vocês vão aprender um pouco mais para frente, que está relacionada à gravidade do local onde você está. Então, a gente deixa isso aí um pouquinho mais para frente e vamos entender apenas essa unidade de medida de massa. Pessoal, a primeira coisa importante, que a unidade principal que nós usamos é a grama, tá ok? Essa é a minha unidade principal da medida da massa. E nós temos aqui o múltiplo de quilograma, que seria 1 quilo é igual a 1000 gramas. E nós temos a miligramas, que seria aqui, ó, essa unidade de
1 miligrama significa que eu tenho 1 grama. Pessoal, a relação da massa é a mesma relaçãozinha que a gente pode fazer pela questão do quilômetro, porque se vocês observarem, eu estou aqui multiplicando por 1.000 e aqui eu estou dividindo por 1.000. Então, a questão de você também andar com as vírgulas é também de suma importância nessa relação. Agora, vamos entender isso na nossa prática. Pessoal, a gente trouxe um problema aqui, que é a mesma relaçãozinha, que ele está falando de gramas, e eu também vou ter que transformar em quilos. Vamos facilitar isso aí, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Luana fez um bolo e gastou 280 gramas de farinha de trigo. Ela precisa fazer mais 5 bolos. Quantos quilogramas de farinha de trigo serão necessários para a Luana fazer os bolos? Pessoal, atenção, porque ela está falando que para fazer um bolo, ela usou 280 gramas. Então, eu vou colocar aqui o que ela usou para fazer um bolo, ok? Vou colocar G de gramas, que é o que a gente vai usar. E ela quer fazer 5 bolos, então é a mesma relação que eu vou fazer da multiplicação, ou se eu quiser fazer a adição também, eu posso, sem problemas algum, mas é aquela situação que eu sempre vou demorar mais um pouquinho, mas nada que você também não vá conseguir. Então, se ela faz um bolo com 280, agora nós vamos descobrir com 5 bolos quanto que ela vai precisar de farinha de trigo, tá ok? Mesma relação, vamos multiplicar 280 por 5, bem? Vamos lá, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8 é 40. E 5 vezes 2 é 10. Porém, eu tenho esse quatrinho lá em cima que eu vou somar. Então, eu desço ele. Então, 10 mais 4, 14. Ok? Então, aqui eu obtive que ela vai gastar 1.400 gramas de farinha de trigo. Agora, ela não quer saber a unidade de medida em grama. Ela quer saber quantos quilogramas serão necessários. Mesma relação. Se eu estava aqui na unidade principal, que é a grama, e eu preciso fazer em quilogramas, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que andar com as minhas casinhas da vírgula. Vamos facilitar isso. Então, lembrando, são 3 casas, então eu vou andar 3 casas também. Então, aqui, ó, pessoal, 1.400, vou andar as minhas 3 casas. 1, 2, 3. Então, olha que simples, eu sei que 1.400 gramas é igual a 1,4 kg. Então, pessoal, não compliquem, pois quando eu estou trabalhando unidades de medida, eu tenho essa relação para fazer, para conseguir andar com as casas. Você também pode fazer as divisões. Eu posso também, lógico, dividir 1.400 por 1.000, que vai ser a mesma relação. Porém, se você tem dificuldade com a relação da divisão com números grandes, na transformação de unidades de medida, você tem essa possibilidade. Tá ok, pessoal? Só atenção para você não confundir as casas decimais, que isso é muito importante. Agora, tão importante quanto as outras unidades de medida, nós temos o tempo. Tudo bem, pessoal? A medida do tempo é algo que nós usamos cotidiano. Eu preciso acordar, eu preciso ter hora para tomar um remédio, eu preciso ter hora para trabalhar, para dormir, e a gente sempre vai precisar do nosso tempo. E vamos entender isso aí, porque às vezes a gente fica olhando aquele relógio da cozinha da casa da nossa mãe e nem entende quantos risquinhos, um monte de número, o que significa tudo isso? Então vamos entender. Pessoal, medida do tempo. Nós trouxemos aqui os minutos, tudo bem? As horas e o nosso dia, ok? Lembrando que o nosso dia, nós temos 24 horas dentro de um dia. Dentro de 1 hora,
eu vou ter 60 minutos. E dentro de 1 minuto, eu vou ter 60 segundos. E toda vez que nós vamos descobrir quantos minutos, quantos segundos tem no minuto, a gente também vai fazendo essas multiplicações. Porém, agora, a nossa multiplicação é relacionada aos 60 segundos. Aquela relação que nós estávamos fazendo de andar com as vírgulas, no caso do tempo, não há como a gente fazer isso. Temos que fazer o cálculo mesmo da conversão de minutos na hora da divisão e também fazer pela multiplicação, tá ok? Então, aqui, pessoal, é só para eu descobrir aqui, ó, quantos segundos tem em 1 hora. O que a gente fez aqui? A gente multiplicou. Se em 1 minuto eu tenho 60 segundos, eu multipliquei a relação por 60 minutos e nós tivemos 3.600 segundos. E a gente vai entendendo isso um pouquinho conforme o tempo vai passando e a gente vai aprendendo mais coisas sobre unidades de medida relacionada ao tempo. Na prática, como que isso vai funcionar? Nós trouxemos uma situação, problema, em relação a alguém que praticou uma prova e nós queremos saber quantas horas ele demorou ali para praticar esta prova de atletismo. João participou de uma prova de atletismo maratona e percorreu os 42 quilômetros e 195 metros em 300 minutos. Se a prova começou às 6h30, que horas João terminou a prova? Então, na verdade, pensem a questão. Observem o enunciado, porque ele está te dando algumas informações. Eu tenho a relação de quanto ele percorreu. Ele não está especificando que eu preciso saber o que ou quanto tempo ele demorou aquilo. Ele só quer saber quanto tempo ele demorou a prova inteira. Tudo bem, pessoal? Então, vamos pensar aqui, ó. Ele quer saber a relação desses 300 minutos. Okay? Então, é a primeira coisa que eu vou colocar aqui, 300 minutos. Aí ele quer descobrir quantas horas depois que acabou ou que João terminou. A gente tem essa relação primeira que a prova começou às 6h30, tá ok? Então vamos descobrir. Só que se eu quero saber em horas, eu tenho que lembrar a relação que dentro de 1 hora eu vou ter 60 minutos, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu observei é que a unidade que a gente vai trabalhar não está em horas, está em minutos. Então, o primeiro passo é eu transformar esse minutos em horas. Toda vez que você quer descobrir e você quer achar o resultado de minutos em horas, basta você fazer a divisão, tá ok? Então, minutos em hora vai dividir por 60. Então, 300 dividido por 60. Aquela velha relação que quando eu tenho dentro da chave um número que tem um zero, eu posso também ter um zero do outro lado, fora da chave, que eu posso cortar. Então, aqui, ó, vamos cortar esse número aqui, ó, que é a mesma coisa, 300 dividido por 60 e 30 dividido por 6 é o mesmo valor. Então, para facilitar a nossa vida, ó, quantos 6 cabem dentro do 30? Pessoal, 30 é bem fácil. 30 dividido por 6 é 5, tá ok? Lá na nossa tabelinha, na nossa tabuada, e não tem resto nenhum. O que nós descobrimos? Que 300 minutos é igual a 5 horas. E o que nós temos que fazer agora se ele quer descobrir quantas horas depois que acabou essa prova ou que João concluiu? É só a gente somar. Vamos somar direto assim, sem problemas. Se a gente tem 6 horas e 30 minutos, aqui é 5 horas, vamos colocar o 5 embaixo do 6 aqui. Vamos só fazer uma coisinha assim, só para facilitar a nossa vida. Tudo bem? Que, ó, 0 mais 0 é 0. 3 mais 0 é 3. E 5 mais 6 é 11. Então, nós descobrimos que João terminou ou concluiu essa prova às 11 horas e 30 minutos. Pessoal,
Hoje a nossa aula foi sobre unidades de medida. É algo que vocês vão ver bastante durante o seu período de estudos, até no ensino médio, quando vocês começarem a trabalhar outras matérias. Unidades de medida vai estar presente na química, na física, na matemática, em outros setores aí também, às vezes na geografia, tá ok? Então é muito importante e fora o nosso cotidiano, que também está sempre relacionado com unidades de medida. Pessoal, estudem, façam com calma, leiam com atenção os enunciados, que é muito importante. E, principalmente, o que o enunciado está te trazendo e qual a resposta que ele quer que você dê. Tudo bem? Pessoal, hoje a nossa aula foi de unidade de medida, aquele velho recadinho. Fique bem, fique em casa, cuide das pessoas que você ama. E por hoje é só. Tudo bem, pessoal? Fiquem com Deus e bons estudos.